Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, quinta-feira, 3 de março, também ao vivo no Facebook e site sba1.com. O Brasil tem estoque de fertilizante suficiente para o plantio da safra até outubro deste ano. A informação é da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, passada ontem durante encontro com jornalistas em Brasília. A ministra lembrou que desde o ano passado, antes do conflito, portanto, entre a Rússia e a Ucrânia, o governo trabalha com alternativas para garantir os estoques internos. De acordo com ela, o abastecimento para a safrinha de milho está garantido e que a preocupação fica para a safra de verão a partir do final de setembro. Tereza Cristina informou também que o governo busca alternativas de fornecedores caso diminuam as exportações da Rússia e da Belarus. E anunciou que viaja no próximo dia 12 para o Canadá, a fim de negociar a ampliação do mercado daquele país. O Canadá é um dos maiores produtores de potássio do mundo. Durante a entrevista ontem à tarde, a ministra afirmou que o Plano Nacional de Fertilizantes está pronto e deverá ser divulgado ainda em março pelo governo. O plano, segundo ela, é trabalhado desde o ano passado por diferentes ministérios, pela iniciativa privada e centros de pesquisa. Entre os propósitos estão reduzir a dependência que o Brasil tem do fornecimento externo de fertilizantes e implementar políticas para explorar as enormes reservas brasileiras de matéria-prima usada na produção de fertilizantes. Ouça um trecho da entrevista. Esse plano está pronto, né? Ele deve ser colocado, ele está hoje fazendo a revisão de todo o texto, né? Esse plano vai ser anunciado agora no mês de março, não sei se dia 20, dia 29, enfim, já tem uma data na Casa Civil para que a gente anuncie esse plano, né? Que foi aí discutido com muitas audiências entre 8 ministérios e também com a iniciativa privada, com associações, com produtores rurais, com OCB, CNA, enfim, com todos os interessados nesse assunto. Aí vocês vão ter alguns eixos nesse plano, né, da parte tributária, da parte de legislação, dos gargalos, de recursos para investimentos nessa área. Enfim, isso está tudo contemplado nesse plano. Muito bem. A cotação da arroba de boi gordo destinado ao mercado chinês superou a casa dos R$350 por arroba. Ao vivo, as informações de Kylie Rodrigues. Olá, Kylie. Oi, Zaidan. O pagamento do chamado Boi China já chegou a R$360 por arroba em São Paulo, segundo informações da Agrifato Consultoria. A bonificação para o boi de até 30 meses de idade é sustentada por pelo menos duas razões. Primeiro, porque os chineses mantêm demanda aquecida por esse tipo de animal. E segundo, porque aqui no Brasil ainda é baixo o volume de animais prontos para o abate, em especial o boi China, na Praça Paulista. No estado, segundo a Agrifato, o chamado boi comum é negociado na casa de R$325 por arroba. Nos contratos futuros, o preço do boi gordo também segue firme. Ontem, na B3, o vencimento para março fechou o dia negociado a R$347,65 por arroba, uma alta de 1,12% nesta quarta-feira de cinzas. Zaidan. Obrigado, Kylie. Os preços do trigo disparam no mercado internacional, impulsionados pelo conflito da Rússia com a Ucrânia, que impede o embarque da produção russa pelo sistema portuário do Mar Negro. Fora o trigo, alterações também na manhã de hoje para o preço do milho, que atualizamos agora ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias com Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Zaidan, os preços do trigo ontem passavam de $10 por bushel, o valor mais alto dos últimos 14 anos no mercado americano, o que até provocou uma paralisação nas negociações, ou seja, atingiu o limite máximo de alta num dia, ou seja, houve um break, vamos dizer assim, né? Uma paralisação das operações. Boa parte do dia não houve negociações com trigo nos Estados Unidos em função dessa alta. E a alta continua, viu? Neste momento, no mercado americano, o trigo negociado para março opera a $11,11 por bushel, uma alta de mais de 3,5%. Isso o trigo para março. O trigo para maio também opera em alta a $11,24 por bushel, sobe 4,60%. Agora, os preços do milho também têm tido valores mais altos, né? A alta nos preços do petróleo, que altera todas as cotações de commodities agrícolas, também vem em alta lá fora. Lá nos Estados Unidos, o milho é negociado neste momento a $7,56 por bushel, isso é o contrato futuro para março nos Estados Unidos, uma alta de 2,68%. O milho negociado para maio também sobe a $7,39 por bushel, sobe 1,69%. Enquanto isso, o milho no Brasil também ganha preço e agora há pouco no mercado futuro da B3, o milho negociado para março operava acima de R$100 a saca, com alta de 0,60%. O último negócio a R$100,13 a saca. O milho no mercado futuro brasileiro para maio também passa de R$100 a saca, agora a R$100,70 a saca, alta de quase 1,5%. O mercado tem tido forte alta lá fora e aqui para as commodities agrícolas. Zaidan, é com você. Obrigado, Pulga. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Eu começo o Agroclima falando do tempo que ainda segue instável em áreas produtoras do sul do país. É que a frente fria na região tem provocado chuva forte, mas pontual, viu? Não tem sido algo tão generalizado e a tendência é que essa chuvarada ainda continue de forma mais isolada, principalmente no Paraná. Áreas do oeste e norte do estado devem permanecer com pouca precipitação nos próximos dias. Por outro lado, na região sul, além do sul e leste do Paraná, temos hoje previsão de chuva em Santa Catarina e também em áreas do Rio Grande do Sul. Destaque para a Serra Gaúcha, que deve receber volumes acima dos 50 milímetros. Já em Mato Grosso do Sul, São Paulo, boa parte aí de Minas Gerais, sul de Goiás e também Espírito Santo, a previsão para os próximos dias é de pouca chuva. A precipitação segue intensa também sobre o Nordeste brasileiro, destaque para o recôncavo baiano e região aí metropolitana de Salvador. Chove forte ao longo da cana-de-açúcar da Zona da Mata, desde Pernambuco até Sergipe, e a chuva também avança sobre o Mato Piba. Em Mato Grosso, volta a ter chuva mais forte, principalmente a partir deste fim de semana. Inclusive, algumas áreas têm potencial para algum tipo de invernada. E hoje a chuva segue intensa sobre os estados também de Rondônia e também do Pará. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. Em São Paulo, a produção de manga foi uma das mais afetadas pela estiagem dos últimos anos. De Araçatuba, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, as regiões produtoras de manga aqui em São Paulo, especialmente as áreas de Monte Alto e Taquaritinga, foram muito prejudicadas pela seca dos últimos 2 anos. Cenário que já vinha restringindo a produtividade. Depois vieram as geadas, em seguida as chuvas retornaram ao estado no final de 2021, mas não vieram em tempo de resultar em uma recuperação no rendimento dos pomares que já estão em ciclo final de colheita. As chuvas em maior volume no início deste ano também acentuaram os problemas fitossanitários, sobretudo os relacionados à bacteriose. Zaidan, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. Algumas regiões de Mato Grosso com menores índices pluviométricos avançaram mais na semeadura do milho de segunda safra. Valdir Pacheco. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os trabalhos no campo na semana passada avançaram 15 pontos percentuais quando comparado na semana anterior, chegando a quase 85% das áreas esperadas.
A entidade afirma ainda que, com esse resultado, o plantio da última safra passa a ficar quase 5 pontos percentuais à frente da média dos últimos 5 anos e quase 30 pontos percentuais acima da safra anterior. Entre as regiões produtoras fica o destaque para o Centro-Oeste e Sudeste, onde as intempéries do clima contribuíram para os maiores avanços, de 22 pontos percentuais e 19 pontos percentuais, respectivamente. O IMEA alerta que as áreas plantadas após esse período correm o maior risco na perda da produtividade devido estarem fora da janela ideal de plantio. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Os etanóis hidratado e anidro apresentaram queda em fevereiro. A informação é do CPEA, que levou em conta o mercado spot do estado de São Paulo. Durante as semanas cheias do mês passado, o preço médio do hidratado ficou em R$ 2,87 por litro, uma queda de 12% na comparação com o preço das semanas cheias de janeiro. Na mesma comparação, segundo o CPEA, o etanol anidro, também no mercado spot paulista, teve média de R$ 3,26 por litro, uma queda de 14% na comparação a janeiro. Ao longo do mês passado, o fechamento de negócios ocorreu, segundo os pesquisadores, de forma pontual, o que resultou em queda nos custos dos etanóis na Praça Paulista. Segundo os pesquisadores, a demanda foi se aquecendo aos poucos durante o mês, mas o mercado seguiu lento. Para o vendedor, algumas unidades estiveram mais flexíveis nos valores de comercialização, em função de estoques formados na safra 2021-2022. CB News termina aqui, obrigado pela sua audiência. Eu volto logo mais às 4:50 no horário de Brasília com o Mais Pecuária. Até lá! Olá pessoal, um excelente